vamos começar a tratar sobre o nosso conteúdo nosso de cada dia, tá certo? Então, vamos lá. Só um minutinho. Bom, galera, então vamos lá. A gente vai começar. Eu vou usar aqui, vou usar 3 materiais diferentes, tá certo? Vide a necessidade da sequência do conteúdo, a necessidade informativa. Eu vou usando três possibilidades, tá certo? Já que uns apresentam mais detalhes, mais conceitos, tá certo? E aí eu fiz uma associação dos 3, peguei os 3 melhores para que ficasse melhor ilustrado, tá certo? Então vamos lá. Sintaxe, construindo conceitos. O que é sintaxe? Tá? O que é sintaxe? Inicialmente, sintaxe é parte da gramática, tá? Parte da gramática que estuda as relações entre as palavras dentro de uma frase. Tá? Então é isso. Parte da gramática que estuda as relações entre as palavras dentro de uma frase. Recentemente nós encerramos, por exemplo, o estudo morfologicamente sobre as classes gramaticais. Então, a gente tem um certo controle sobre essas palavras, digamos assim, em termos de funcionalidades. E a gente sabe que cada uma delas exerce uma função diferenciada, tá bom? Um dá nome ao seu, outro caracteriza, o outro determina de modo preciso ou vago, uma indicação, estado, fenômeno natural, no caso dos verbos, por exemplo. E a sintaxe vai pegar cada uma dessas palavras, com todas as suas funcionalidades, e vai colocar na mesma situação para produzir o discurso, para elaborar a frase. Tá certo? Então, é disso que se apropria. Então, já dá para a gente perceber que sintaxe, na verdade, trata-se de um estudo meramente relacional. Tá certo? A gente vai estabelecer relações entre essas palavras, analisando e levando em consideração todas as funcionalidades que cada uma delas apresentem, por exemplo, tá certo? Para a gente estabelecer a melhor relação possível entre elas, para que no final das contas a gente tenha um todo significativo, que é o texto, que é a frase, que é a oração, que é o período, que é o parágrafo, que é o texto, o todo significativo, né? Para a qual se destina todas as funcionalidades dessas palavras e as relações que sejam possíveis de estabelecer. E vocês sabem que a construção de um discurso, ela é meio que peculiar, digamos assim, tá certo? Precisa de uma riqueza de detalhes, de uma riqueza de conhecimento, tá certo? Porque, de repente, se a gente vacila numa palavra, tá certo? Que altere semanticamente o discurso, a mensagem ela pode não ser compreendida. O objetivo da intencionalidade e aceitabilidade discursiva pode não ser atingido, tá certo? Então, a sintaxe traz todas essas possibilidades. Então, é um conteúdo extremamente extenso. Toda a parte gramatical que a gente estudou, todas as 10 classes gramaticais, elas estão envolvidas nesse processo, né? Então, a maioria dos estudos que a gente vai fazer nesse conteúdo de sintaxe, ele é relacional, né? Diversos tipos de relações serão estabelecidas e serão conhecidas, tá certo? Então, é nisso que a gente vai se apegar a partir
a partir de agora, tá certo? Então, sintaxe é a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras dentro de uma frase, tá certo? E a gente constrói um conceito de sintaxe inicialmente a partir daqui, ó. Vamos lá, ó. Construindo conceitos. Eduardo comeu um doce de goiaba ontem. Tá? Então, temos aqui uma informação, certo? Ontem, Eduardo comeu um doce de goiaba. Temos uma outra informação. Um doce de goiaba, Eduardo comeu ontem. Temos uma outra informação, né? E, por último, nós temos um comeu ontem de Eduardo goiaba doce. E uma interrogação bem grande ao final deste aglomerado de palavras, tá certo? Qual a conclusão a que a gente chega, tá? Então, observe que nas 3 primeiras construções, elas não são iguais quanto à grafia, mas semanticamente são iguais, ou seja, transmitem a mesma informação, tá bom? A gente colocou as palavras em ordem distintas nas 3, tá certo? Nós temos 3 estruturas diferentes no que diz respeito à ordem das palavras, mas que propiciam a mesma ideia, a mesma transmissão. E uma quarta ordem que a gente deu, que a gente nem pode chamar de ordem, por exemplo, tá? Mas uma quarta que representa uma desordem do ponto de vista do conjunto de palavras, por exemplo, que não gera discussão nenhuma, que não gera, a gente nem pode chamar isso de frase, porque não traduz uma informação, tá certo? Então, estudar a sintaxe de uma língua significa identificar e compreender as maneiras como se associam as palavras para formar frases. Isso ocorre porque os enunciados da língua constituem unidades linguísticas que possuem estrutura. Ou seja, as palavras elas representam semanticamente uma informação, certo? Uma estrutura, uma proposta comunicativa. Quando se relacionam com outras palavras, é preciso que aquela proposta aliada à outra não seja distorcida, tá certo? Seja adequada, tá bom? É por essa razão que mais para frente a gente vai estudar, por exemplo, concordância verbal e concordância nominal, regência verbal e regência nominal, que é justamente para a gente estabelecer o tipo de associação que vai existir entre essas palavras e associações adequadas, digamos assim, tá certo? Então, inicialmente, eu quero dizer o seguinte, que essas frases, a construção destas 3 primeiras frases, obedeceu uma determinada lógica, tá certo? Ou seja, a gente ordenou de maneira adequada. Então, isso quer dizer o seguinte, que a gente não pode literalmente pegar um conjunto de palavras e aleatoriamente achar que eu tenho ali um texto, uma frase, tá certo? Aleatoriamente. Eu preciso atribuir a elas uma relação adequada. Uma lógica, para que gere um sentido. Então, esse é o conceito básico de sintaxe, tá certo? Então, por exemplo, ó, construindo esses conceitos ainda. Eduardo comeu um doce de goiaba. Então, nós temos, ó, as relações sintáticas que se estabelecem entre as palavras definem as estruturas possíveis na sintaxe de uma língua, tá? Essas estruturas possíveis são chamadas de termos, tá? São chamadas de, mais para frente, ó, funções sintáticas, tá certo? O que são essas funções sintáticas e esses termos? São as funções que são exercidas por palavras ou conjuntos de palavras dentro de um enunciado, dentro de uma frase. Ok? Então, é assim que vai se processar. Aqueles substantivos, aqueles adjetivos, aqueles verbos, aquelas locuções adjetivas, aquelas locuções prepositivas, conjuntivas, dentro de uma frase, elas vão assumir uma função sintática, como sujeito, como adjunto nominal, como objeto direto, como objeto indireto, como predicado, e por aí vai. Essas funções, elas são exercidas sobre 2 perspectivas iniciais, que chamamos de sintagma nominal e sintagma verbal. A própria oração representa um sintagma verbal. Tem como núcleo um verbo,
tem como ponto principal um verbo. Os sintagmas nominais estão dentro desses sintagmas verbais. São menores sintagmas, ou seja, são menores construções ou funções sintáticas, cujo núcleo dessas funções são nomes, são substantivos. Então, por essa razão, a gente passa a chamar isso de sintagma nominal. E esses sintagmas a gente pode construir, no livro de vocês tem uma construção vasta, digamos assim. A gente vai chamar de sintagma preposicional, sintagma adjetival, enfim, tá certo? Mas dois básicos são sintagmas nominais, sintagmas verbais. Sintagmas verbais têm como núcleo verbo, sintagmas nominais como núcleo nome, tá certo? Sujeito é um sintagma nominal, por exemplo, que faz parte de um sintagma verbal, que é a oração. Mas a gente vai chegar nisso um pouco mais para frente, tá certo? Para a gente entender esse conceito, né, de sintaxe, esse estudo relacional, do qual a gente falou até agora, nós vamos entender os conceitos básicos de frase, oração e período. O que é frase? Tá certo? Frase é um enunciado que, independente de sua estrutura ou extensão, traduz um sentido completo. Ó, observa isso, ó, sentido completo em uma situação comunicativa. Então, a sintaxe se apropria dessa ideia. A gente só vai fazer uma análise sintática ou ter uma compreensão sintática se a gente tiver uma estrutura que transmita uma informação que tenha sentido lógico, que a gente possa chamar de tópico frasal, de sintagma oracional ou verbal, por exemplo, que a gente possa fazer isso. Então, a frase é esse enunciado, né, independente de sua estrutura, precisa traduzir sentido completo. Eu diria que é uma palavra ou um conjunto de palavras com sentido. Então, é preciso que se faça sentido. Quem vai gerar o sentido é a relação lógica que a gente vai estabelecer entre essas palavras. Então, a frase é isso, palavra ou conjunto de palavras que tenha sentido, tá certo? Que a gente vai chamar isso de enunciado, tá bom? De enunciado numa situação comunicativa. Então, como eu disse, ó, silêncio, por exemplo, ó, uma só palavra, tá vendo? Mas transmite uma informação, tá certo? Portanto, vamos chamar isso de frase, certo? 3 paixões governavam minha vida. Então, nós temos já um conjunto de palavras, mas que transmitem informação, que faz sentido e que também a gente vai chamar isso de frase, tá certo? Essa frase, ela divide-se em 2 grupos, ou 2 tipos, tá certo? Que são frases nominais, como exemplo, silêncio apresenta apenas nomes, não há presença de verbo, tá? E a frase verbal, tá certo? Que apresenta verbo, tá? Aqui, ó. É constituída de palavras, mas precisa que haja ao menos um verbo, ao menos uma forma verbal, ok? Essa frase verbal é também conhecida como oração, tá certo? É também conhecida como oração. Oração ou frase verbal, tanto faz, tá certo? Que é também um enunciado, que é caracterizado pela presença obrigatória de um predicado, função preenchida por um dos elementos da classe morfológica dos verbos, ou seja, necessariamente é preciso que haja verbo para que a gente assim chame de oração, tá? Frase que tenha verbo. Então, é uma palavra, um conjunto de palavras que tenha verbo. Tá certo? Se for só uma palavra, essa palavra precisa ser verbo, como aqui, ó. Corram. Tá certo? Oração. Corram. Tá certo? Oração. Tem só uma palavra e essa palavra é um verbo, tá? Esses exercícios parecem muito difíceis, ó. Parecem verbo. Então, mais uma vez, chamamos isso de oração, tá certo? Então, frase e oração é a mesma coisa? É. Oração é a mesma coisa que frase, tá? O diferencial é que a frase, ela apresenta 2 tipos. Um deles é a oração.
o outro é simplesmente uma frase nominal, ok? Período. E o que vem a ser esse período, então? Tá certo? O que vem a ser o período? Conjunto composto de uma, tá certo? Ou mais orações, em que apresenta sentido geral autônomo em relação aos enunciados que precedem ou que sucedem. Traduzindo, período nada mais é do que uma frase que apresenta uma ou mais orações. Ou seja, um ou mais verbos. Isso já quer dizer que a quantidade de verbos que existe numa frase indica a quantidade de orações que nela existe, tá? Então, ó, é a frase que apresenta uma ou mais orações. Se apresenta uma oração ou mais orações, então há dois tipos de períodos, tá certo? Então nós temos a que apresenta um período é chamado de período simples, e a que apresenta mais de uma frase é chamada de período composto. Esse período simples também pode ser chamado de oração absoluta, ok? Então, a gente viu aí que período é também uma frase. É também uma frase agora que ele abrange, digamos assim, mais de uma possibilidade. É também uma oração, tá certo? É uma frase, mas essa frase precisa ser oração, tá certo? Ok? Ou orações, estabelecendo entre elas uma relação lógica. Então, nós temos aí, nós já vimos aí que esse período, ele pode ser classificado de duas formas, né? Se tem uma forma verbal apenas, ou seja, uma oração, a gente vai chamar de período simples. Se tem mais de uma oração, a gente vai chamar de período composto, certo? Por exemplo, ó, nós temos aí, ó, corram. Só temos uma forma verbal. Nós temos, então, um período simples. Ou uma oração absoluta, tá? E temos uma segunda frase que tem: é bom que ela venha e traga livros. Então, eu tenho, ó, uma forma verbal, duas formas verbais, três formas verbais. Portanto, nós temos aqui... Oh. Portanto, temos aqui o que chamamos de período... Desculpem aí, tá, gente? Período composto, ok? Então, apresenta mais de uma forma verbal, portanto, apresenta mais de uma oração, tá certo? Ok, galera? Então, ó, simples, quando encerra apenas uma oração, a quantidade de verbos é preponderante para isso, ó. 3 paixões governaram minha vida, vou trabalhar cedo amanhã, período simples. E o período composto, né, como eu disse, quando encerra mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Então, nós temos, ó, anseio aliviar o mal, uma oração, mas não posso, duas orações, tá certo? Ó, a segunda oração. E sofro, terceira oração. Vim, vi e venci. 3 verbos, portanto, 3 orações, período composto. Ok? Certo, galera? É isso. Então, agora, a gente vai pormenorizar esse estudo. Tá certo? A gente vai pormenorizar esse estudo. A gente vai tratar especificamente de período simples. Tá certo? Sintaxe de período simples. Ou seja, a gente vai tratar da oração, absoluta, tá? Chamá-la de oração absoluta ou período simples, tanto faz. Tá certo? Tanto faz, não faz diferença nenhuma. O fato é que é oração absoluta e é período simples, a frase com apenas uma forma verbal, tá certo? Para a constituição dessa oração absoluta, tá bom? Ou seja,
a estrutura dela, a gente precisa de algumas palavras ou expressões, tá certo? As quais elas vão assumir posturas sintáticas, tá certo? Ou seja, funções sintáticas, e essas funções a gente vai dividir em 3 grupos, né? Que a gente vai chamar essas funções, as palavras que compõem essas funções, de termos, tá bom? Portanto, são eles, ó, termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios e vocativo. Vocativo fora dos termos acessórios, tá certo? Vale lembrar isso. O vocativo é uma função diferenciada que não se assemelha a nenhum desses 3 grupos de termos, tá certo? Os essenciais, como o próprio nome diz. Deixa eu só voltar aqui. Aqui eu tenho um detalhe melhor. Não é este. Ó, os essenciais são sujeito e predicado, né? Os integrantes, sim, os essenciais, eles não podem faltar. Não podem faltar, tá certo? Ou seja, toda construção oracional vai aparecer, vai haver apenas uma exceção. E essa exceção é por parte do verbo, o verbo não aceita a relação com o sujeito, por exemplo, em determinadas construções, então isso é um caso especial, tá certo? Os termos integrantes, como o próprio nome diz, integram, eles complementam, eles representam extensões significativas, são eles os complementos verbais, que são objeto direto e indireto, os complementos nominais e o agente da passiva, que também funciona como termo integrante. Ele funciona como uma espécie de complemento, mas o complemento de uma estrutura verbal na voz passiva, sujeito recebendo ação verbal. E os termos acessórios, que são aqueles que enfeitam, na verdade, a oração, que são adjuntado nominal, adjuntado verbial e aposto, tá certo? Então, esses termos acessórios, o sentido básico da oração, eles não precisam desses termos acessórios, não precisa desses termos acessórios, tá certo? Mas esse sentido básico, como o próprio nome diz, ele é básico, ele é genérico. Os termos acessórios particularizam, eles agregam juízos de valor que tornam a informação mais, digamos assim, enxuta, tá bom? Está relacionado a nomes e também está relacionado a verbos, tá bom? Então, ó, vamos lá. Vamos começar pelos termos essenciais, né? A gente já viu esse conceito de frase, oração e período, ok? Então, vamos começar pelos termos essenciais da oração, tá certo? Esses essenciais são sujeito e predicado. Então, vamos lá. Termos essenciais. Sujeito. O que é sujeito? Olha o nome. É o tema do que se vai comunicar. O ser de quem se declara algo. Particularmente, tá? Particularmente, a gente pode dizer, por exemplo, que é ser sobre o qual falamos. Ser sobre o qual falamos, ok? A mesma coisa que ser de quem se declara algo ou do que se afirma alguma coisa, tá certo? Qualquer informação, tá? Qualquer informação se constrói sobre dois pilares, tá? Ser e informação sobre o ser. Esse ser, morfologicamente, quem assume essa postura é o substantivo, tá? E essa informação sobre o ser, morfologicamente, quem assume essa postura é o verbo. Então, toda oração vai se construir em cima desses 2 elementos. Esse ser, sujeito, esse verbo, predicado, tá certo? Então, vai se construir a partir dessa forma, tá certo? Então, ser e informação sobre o ser, o verbo está sempre no predicado, fica a cargo do verbo o papel de informar, tá certo? Então, ó, enquanto o sujeito é o ser sobre o qual falamos, o predicado é a informação sobre o sujeito, ou seja, sobre o ser. É a informação que se tem sobre o ser, tá bom?
Informação sobre o ser. Então, andam sempre juntos. Por isso eles são tidos como termos essenciais, tá? Andam sempre juntos. Um é ser, outro é informação sobre o ser, tá certo? Então, um não pode viver sem o outro. Lembrem, o papel de informar fica a cargo do verbo. O papel de informar fica a cargo do verbo. Então, o predicado centra-se nesse verbo, tá certo? Embora algumas vezes o núcleo dele venha a ser um nome, mas sem o verbo, esse nome ele não passa a ter sentido nenhum. A gente vai discutir isso mais para frente, tá certo? Então, ó, ainda dentro dessa relação entre os dois, já que são termos essenciais, nós temos, ó, sujeito e predicado. Ó, sujeito estabelece uma relação concordância entre em número de pessoa com o verbo, né? No caso, o núcleo do predicado, tá certo? Esse estabelecer essa concordância, isso já é um conceito básico de concordância verbal, ok? Quando ele diz estabelece uma relação de concordância, ele não está querendo dizer, por exemplo, que o sujeito concorde com o verbo. Não, o caminho é inverso. O verbo é quem faz esse papel de concordar com o sujeito. Então, quando ele diz estabelece uma relação de concordância, ele exige que o verbo se flexione de acordo com ele, tá certo? Essa relação que vai ser construída e que mais para frente a gente vai chamar isso de concordância verbal. Na mesma linha cronológica, o predicado está formado essencialmente por uma forma verbal nuclear, que pode estar acompanhada de outras palavras que se relacionam com essa forma verbal e ou ao núcleo do sujeito. Quando ele diz que pode se relacionar ao núcleo do sujeito, é justamente essa relação de concordância entre os dois, tá certo? Ou seja, o verbo sempre vai concordar com o sujeito, tá bom? Já que esse sujeito, ele é representado por um nome, sim, mas esse nome pode ser substituído por um pronome pessoal. Esse nome, ele representa uma relação de pessoa, representa uma relação pessoal, tá certo? Ou melhor, apresenta uma relação pessoal. Se eu digo o garoto partiu, o garoto, ele, ó, o garoto equivale a ele, por exemplo. Então, é um pronome que possa substituir. Então, esse sujeito, o sujeito ele pode, digamos assim, apresentar uma relação de pessoa, apresentar uma possibilidade pessoal, representar uma das três pessoas do discurso, tá? E é nessa representação, é a essa representação que o verbo precisa estar de acordo, precisa estar concordando com ela, tá certo? A gente vai estudar isso mais para frente. Ainda no sujeito agora, na terceira possibilidade, nas orações absolutas, seja no período simples, o núcleo do sujeito é representado por um substantivo ou palavra com valor de substantivo. Palavra substantivada, pronome substantivado, numeral, pronome substantivo ou numeral substantivo. O fato é que quem representa o sujeito é um substantivo. Tá? Quem representa o sujeito é um substantivo. Na sua forma original, nomeando um ser, ou outras palavras que assumam o mesmo papel, que tenham o mesmo valor. Valor de substantivo, que é, na verdade, que pode ser, na verdade, um pronome substantivo, um numeral substantivo, ou uma palavra substantivada, determinada por um artigo, por exemplo, que seja transformado em substantivo. Quanto ao verbo, seu núcleo significativo pode estar representado por um verbo, ou por um nome, ou por um verbo e um nome. Isso já nos dá uma ideia de tipologias de classificação. Tá? O fato é que esse núcleo verbal, esse predicado, ele pode apresentar um núcleo verbal e um núcleo nominal. Ele só vai apresentar um núcleo nominal, único e exclusivo, quando esse verbo não for nocional. E aí a gente vai estudar isso mais para frente, depois, quando estiver estudando predicado. Há dois tipos de verbos, né? O verbo nocional e o não nocional. E esses aspectos de nocionalidade e não nocionalidade é quem determina, na verdade, se o núcleo daquele predicado é verbal ou se é nominal. Se o verbo é nocional, ele assume uma postura
nuclear. Se ele é não nocional, ele passa essa postura para o nome, mas ele propicia ao nome esse papel. Tá certo? Ele não tem significado algum, mas auxilia o nome a assumir a postura informativa deste predicado. Ok? Entendido aí, galera? Então, ó, nós temos apenas 5 minutinhos. Eu vou fazer apenas esse resumo aqui para a gente finalizar por hoje, né? Veja que a gente foi pormenorizando o discurso. A gente começou falando sobre fraseração em período lá em sintaxe. A gente já vê que existem 2 tipos de períodos, né? Então, a gente já... período simples e período composto. A gente já esqueceu o período composto, já começou a falar sobre período simples. Não é que a gente vai deixar para lá o período composto, é que a gente vai estudar só o período simples, para depois todas as funções do período simples a gente jogar no período composto. Tá bom? Então, por isso que acaba sendo um pouco complexo o estudo de sintaxe. Todas essas funções sintáticas que a gente vai estudar aqui, a gente vai precisar delas para o período composto. E agora a gente vai pormenorizar os termos. A gente viu aqui antes, ó, que a gente falava sobre 3 termos, ó, essenciais, integrantes, acessórios, ou melhor, 4, né? Porque nós temos o vocativo. Então, a gente vai pormenorizar e vai dar ênfase, ó, aos termos essenciais, como a gente fez aqui, ó. Termos essenciais, sujeito e predicado. Tá certo? Agora, a gente vai esquecer um pouquinho o predicado e vai dar ênfase aqui, ó, ao sujeito, tá certo? Ok? Vou falar dos dois aqui em resumo rapidamente, porque os conceitos aqui nos levam, na verdade, a essa compreensão. Então, ó, como a gente viu lá, o sujeito, o ser sobre o qual falamos, ele apresenta uma tipologia, tá certo? Uma tipologia. Essa tipologia divide-se em 3 grupos, que são determinados, sujeito determinado, sujeito indeterminado e oração sem sujeito, tá certo? Então vamos lá, ó. O sujeito determinado, tá certo? Essa tipologia determinada abrange estes 3 grupos aqui, ó, na classificação geral. É composto por sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. Os 3 são determinados. Por que são determinados? Porque são de fácil compreensão. A gente encontra com facilidade no contexto, tá? O indeterminado, na classificação, ou melhor, na tipologia, ele também passa a ser chamado de indeterminado. Há 2 formas de se indeterminar, a gente vai estudar na próxima aula. E o terceiro e último da tipologia, que é a oração sem sujeito, vai englobar também a oração sem sujeito, que em outros livros, até no livro de vocês, passa a ser chamado de sujeito inexistente. Não existe isso. Tá? Não existe essa discussão de sujeito inexistente. A gramática, ela não reconhece. A gramática, o livro gramatical reconhece, mas deixa eu ver aqui como é o nome da instituição. Só um minutinho, galera. Aqui, ó. A NGB, né, a Nomenclatura Gramatical Brasileira, tá certo? Primeiro que ela diz que o sujeito oculto ele não existe, ele é chamado de sujeito simples, né? É elíptico-desinencial, tá bom? E que o sujeito inexistente, tá certo? Sujeito inexistente não é tipo de sujeito. O mais coerente é chamar, ó, oração sem sujeito, tá certo? A gente vai falar disso quando a gente estiver classificando essas orações, tá? Ou esses sujeitos, tá certo? Quando a gente for para... Na próxima aula a gente vai falar da classificação, eu vou falar sobre isso, tá certo? Então, quanto à tipologia, nós temos 3 tipos: os sujeitos determinados, os indeterminados e a oração sem sujeito, tá certo? Então, eu encerro por aqui, né? Hoje é 17/8. Tá certo? Na próxima aula a gente fala sobre a classificação do sujeito, tá bom, galera? Então por hoje é só. Quem tiver alguma dúvida aí pode questionar no privado, tá certo? Façam as suas leituras aí. A gente vai falar muito sobre sintaxe
daqui para frente, tá bom? Então, se cuidem, fiquem com Deus, fiquem em casa. Lembre-se que amanhã vocês têm atividade acho que de gramática e de história, tá certo? Então, fica na paz, fica com Deus, se cuide aí, se protejam, tá? Tchau, tchau, galera.